Olá, mentis! Sejam bem-vindos ao primeiro módulo do curso Defesa Nota 10. Neste primeiro módulo, nós vamos ver conceitos e definições que são importantes para entender o que é esse momento da defesa, da apresentação de um trabalho final. Esteja você terminando a graduação, a especialização, mestrado ou doutorado, vai ter que passar por uma banca. E aí eu já deixo o primeiro alerta, que é em relação à especialização que não tem banca de defesa, que alguns editais de seleções, seja de concurso ou para pós-graduação estrito sensu, eles podem pontuar mais especialização que tenha feito, que tenha realizado, tá, uma defesa. Então, fica bem atenta a esta notícia. Introduções e definições. Apresentando o sumário, nós vamos ver o conceito, a solenidade, a formalidade, os tipos. Vou falar um pouquinho sobre a qualificação e a preparação mental e física, que é muito importante neste momento. Então, o que é defesa? A defesa é o momento que você vai apresentar o seu trabalho final. Você passou um período da sua vida, esteja você na graduação ou na pós-graduação, lato ou estrito sensu, elaborando um trabalho. Esse trabalho, ele precisa ser apreciado pelos pares. Quem são esses pares? São aquelas pessoas que são especialistas no assunto que você está a defender. Se não são especialistas no sentido estrito sensu, elas compreendem de uma forma melhor aquele tema e já têm passado por algumas publicações, pesquisas naquela área. Então, elas vão avaliar o seu trabalho. Tá? E aí, a partir desse momento, a partir dessa apresentação, você vai receber um relatório ou um conceito determinado pela banca. O momento da defesa pode abranger convidados ou não, mas você tem que saber que a defesa ela é sempre aberta ao público. A questão de abrir ou não para convidados é só se você convidar, mas a instituição ela tem que fazer, inclusive, a divulgação da sua defesa. E é também um momento necessário para você, enfim, adquirir, obter o título que tanto você deseja, seja de graduado, licenciado, especialista, mestre ou mestra, doutor ou doutora. A solenidade é a forma que se dá todo esse processo da defesa. Então, é realmente um momento solene, independentemente do curso que você faça parte. Seja o curso de humanas, das sociais, da saúde, das exatas, todos eles vão ter que apresentar, vão ter que ter, na verdade, esse momento solene. E por que é solene? Porque é cheio de algumas regrinhas e a gente não pode ultrapassar essas regras. Vai ter a sua fala, aí isso é opcional ou não, a depender do programa ou da coordenação, mas vai ter a banca. A banca ela vai aplicar uma nota em relação àquele seu trabalho, que pode te aprovar com distinção, te aprovar, reprovar ou aprovar com pendências. Você só obtém um título se ajeitar algumas coisas do seu trabalho final. Tá? Então, vai ter um momento de fala da banca, vai ter também um momento de agradecimentos finais. É um processo cheio de regras, principalmente na pós-graduação, que é um momento que a gente não foge de nenhuma forma à banca, tá? Todo mundo que faz pós-graduação estrito sensu
tem que participar, tem que fazer parte de uma banca apresentando seu trabalho final, que é quando os pares eles vão avaliar aquele seu trabalho. Então, por mais, como eu havia dito, que o seu curso ele não exija ou ele não apresente, não é que nenhum curso vai exigir, mas ele não apresente um método mais rigoroso, uma forma mais rigorosa ou um traje mais formal, isso não quer dizer que você não tenha que se vestir de forma adequada, tá? Então, é preciso seguir sempre as regras do programa e você vai encontrar as regras no regimento interno. Se tiver alguma dificuldade, procure se informar com o seu orientador ou com o secretário ou a secretária do programa de pós-graduação, que é quem conhece mais as regras do programa. E se você está na graduação, você vai se informar junto com a coordenação, para saber como é que vai se dar todo esse processo solene de defesa do seu trabalho final. Então, o trabalho final, o trabalho de conclusão de curso, TCC, que abrange aí graduação, especialização, dissertação e tese, né, deve ser apresentado mantendo um discurso, uma oralidade formal, tá? Mantendo uma vestimenta semi-informal, como eu havia dito, não quer dizer que você vai usar um paletó, por exemplo, um terninho, mas você deve se vestir adequadamente para aquele momento, tá? Uma roupa mais sóbria é o mais indicado sempre. Lembre-se que tudo pode, mas nem tudo lhe convém. E essa frase cabe muito bem aqui nesse momento da defesa. A formalidade se dá pela parte do documento. Então, você passou aí 5 anos na faculdade, fazendo a sua graduação, ou 2 anos para o mestrado, 4 anos de doutorado, não se preocupou muito com a questão formal, né? Somente na matrícula, praticamente. Mas seja a banca de qualificação ou a de defesa, ela vai exigir um documento específico, uma formalidade que é muito específica desse momento, que é a ata de defesa. Ela é elaborada, geralmente pelo secretário ou pela secretária do programa, você ou o seu orientador que fica responsável pela ata, até o momento da defesa, quando é deliberada. Após a deliberação, geralmente, quem fica responsável pela ata é você. E aí é você que vai ter o prazo para fazer o depósito final e apresentar essa ata ao programa ou ao sistema, no caso, se for já informatizada aí a sua universidade, como é a maioria hoje, para obter o seu diploma ou certificado. Então, guarda muito bem essa ata de defesa, porque ele é o principal documento, ela é que comprova que a banca ela existiu, que você fez a defesa já passou por uma banca para obter aí o seu certificado, seu título. Um outro documento muito importante que alguns programas exigem, não são todos, é o relatório. Relatório ele é elaborado pelo presidente da banca, assinado pelos demais membros da banca, e ele, o presidente, né, ele vai te enviar essa ata para você juntar com a ata, não, desculpa, o relatório para você juntar com a ata e formalizar com o programa a sua defesa, tá? Geralmente, o relatório, ele é elaborado na qualificação, como você tem que apresentar um documento para comprovar que você passou pela pré-banca, né, que é uma qualificação, procura se informar se
É você quem vai elaborar a ata, o secretário, quem vai ficar responsável pela ata antes da defesa, se é você ou o orientador ou o presidente, não, que pode ser a mesma pessoa, como pode não ser a mesma pessoa, né? E depois da banca, quem fica com a ata, quem fica com o relatório, quem elabora o relatório, procura se informar tudo isso de forma prévia. O relatório geralmente é um documento que é elaborado na banca de qualificação, mas isso não quer dizer que na banca de defesa ele não vá existir. Isso depende muito de cada programa. Tá? Na banca de qualificação, geralmente é exigido esse relatório, porque ele vai apresentar detalhes da sua pesquisa. O que, o que a banca, né, o que os membros decidiram em relação a essa pesquisa, se tem bom andamento, se não tem, o que é que precisa reformular, o que é que não precisa. Então, vai ter bastante detalhes aí para ser anexado à sua pasta lá no programa de pós-graduação. Como eu havia dito inicialmente, a ata ela pode constar aprovado com distinção, ou seja, você tem um mérito aí de nível A em todas as disciplinas e também na defesa. A regrinha para ser aprovado com distinção depende de cada programa. Por exemplo, no programa de mestrado, para ser aprovado com distinção, era necessário você obter um qualis, o conceito A, em todas as disciplinas, e também que sua dissertação fosse aprovada sem nenhum ajuste de conteúdo ou de metodologia. Você pode ser somente aprovado, somente entre aspas, né? Porque já é grande coisa. Não vai ser aprovado com distinção, aí, como eu digo, para saber as regras, para entender que você precisa ler o regimento interno ou se informar com o secretário ou a secretária do programa. Você pode ser aprovado com pendência. Você está aprovado se, e aí vai ter vários critérios da banca, do que a banca determinar. Pode ser, inclusive, uma simples correção, uma simples revisão textual, que você precisa elaborar para obter a titulação. Por isso que é importante, inclusive, fazer a revisão textual antes da defesa. Ou você pode ser reprovado. Se for reprovado, precisa ir ao regimento interno para saber se você pode recorrer, qual é o prazo que você pode recorrer, se pode ter uma segunda banca, se não pode. Então, você precisa se informar de todos os caminhos, não é, possíveis que a banca ela possa escolher, definir, na verdade, para você após a sua defesa. Uma outra coisa muito importante no quesito de formalidade é prazo. Tá? Fica atento e atenta ao prazo, porque após a banca, alguns programas eles disponibilizam um prazo de 30 dias para você fazer todos os reparos e dar entrada na sua titulação, no seu certificado. Nesses 30 dias, você vai ter que fazer todos os reparos, enviar ao orientador para ele poder assinar, né, que ele só assina posteriormente a isso. Vai ter que fazer toda a parte de documentação que a instituição solicitar, histórico, fechar todas as notas. Às vezes você não tem todas as notas fechadas, porque o professor tal não enviou, mas autorizou a, a sua banca, não é? Porque precisa dessa autorização, você só pode defender com todas as notas, mas aí pode haver isso também, tá? Isso é muito raro, mas pode existir. E 30 dias parece muito, mas não é, porque aí vai ter que passar pela revisão textual, a BNT, para fazer o depósito final e obter o certificado. Então, fica atento em relação ao prazo, para você depois não ter que estar suando
ainda mais correndo atrás de mais prazo, recorrendo junto à pró-reitoria, enfim, entrando aí num caos mental também. Eu disse logo no início que TCC não é necessariamente da graduação ou da pós-graduação. TCC é todo trabalho de conclusão de curso, seja curso em nível de graduação, de especialização, de mestrado ou doutorado. Ponto. Agora, por que no Brasil se usa muito mais TCC para a graduação? Porque se convencionou a isso, na verdade. Mas até então, na minha época, não era TCC, era monografia que se chamava. Monografia de curso. Então, na graduação, eu fiz uma monografia de curso, na especialização, eu já fiz o que eles denominavam de TCC, porque era um artigo. E aí, TCC pode ser artigo? Pode, independentemente do que seja, desde que a finalidade seja para concluir um curso. E aqui no Brasil, a gente tem TCC para o ensino médio técnico, né? Quem é do IF, quem saiu do IF, foi aluno do IF, sabe o que é isso. Tem TCC para nível de graduação, bacharelado ou licenciatura. Tem TCC para pós-graduação, lato sensu, que é a especialização, MBA. Tem a dissertação, a tese e a livre docência. A livre docência é o que não será abordado aqui neste curso, porque se trata de um concurso público, né? Tem edital próprio, então, que já é o último nível, assim, não é de titulação, mas já é o último nível que alguém que queira a carreira da docência possa alcançar. Sobre a qualificação, é importante dizer que qualificação não é defesa, é um momento prévio à defesa, a gente precisa passar para apresentar aos pares o que é que a gente quer fazer ou como a gente já está fazendo. Então, são dois momentos aí que eu disse, tá? A qualificação, ela pode ser um momento muito inicial, quando você apresenta o seu projeto, ou seja, o que eu quero fazer, ou pode ser já um momento em andamento, que é quando você vai apresentar a sua pesquisa em andamento, os dados, os resultados, inclusive, iniciais. Tá? Você pode qualificar em dois momentos. Ana, como eu vou saber em qual momento eu devo qualificar? Regimento interno, gente, como eu já falei. É um momento muito solene, muito formal, então tem que estar tudo lá no regimento interno. Se não estiver no regimento interno, procura saber de secretário. Agora, não vai só de forma verbal. Você procura saber de forma verbal, mas diga como é que eu formalizo isso, como é que eu formalizo o prazo. Porque é importante formalizar o prazo, seja por e-mail ou então a declaração da secretaria. Que, por exemplo, fulano de tal, aluno do programa de pós-graduação, matrícula XYZ, tem o prazo de até o segundo ano do doutorado para realizar a qualificação, porque você vai ter documentado ali. Então, se ainda não está no regimento interno, por algum motivo ou outro, se troca de coordenação e eles estão reelaborando esse regimento interno e muda quando você está em curso do mestrado ou do doutorado, você tendo a formalização, né, você tendo esse documento formal, tem como comprovar que você pode optar pelo prazo, ou o antigo ou o novo, tá? Quando a gente está em andamento, a gente tem essa liberdade aí nos programas. Então, faz isso, ou envia um e-mail, ou pede uma declaração assinada pelo secretário, sobre o prazo para a sua qualificação. Muita gente tem medo da qualificação e eu digo, minha gente, é o melhor momento. Por quê? A gente não tem nada pronto. Então, tudo que a gente receber ali da banca vai ser bom. Por mais que sejam críticas, e a gente não goste inicialmente,
das críticas na banca, mas depois a gente vai refletir sobre essas críticas, se a gente pode adequar ou não ao nosso trabalho. Mas a banca já vai sabendo que não é um trabalho concluído. Então, por esse motivo, eu sempre digo: aproveite esse momento para você melhorar cada vez mais a sua pesquisa e assim se dar bem na defesa. Tem um conceito aí, um conceito A na sua defesa. Tá? Alguns programas de pós-graduação, eles retiram a oralidade do discente. O que quer dizer isso? Você vai para a qualificação, só que você não tem um momento de apresentar o seu trabalho. Você só vai ouvir o que a banca tem a dizer sobre o seu trabalho. E nada mais. A qualificação, ela não requer muita defesa, muitas perguntas, um momento de arguição muito longo. Na verdade, ela tem um momento de fala mais prolongado por parte dos membros. Isso é uma regra? Não, tá? Inclusive, na minha qualificação, eu fui arguída várias vezes, mas alguns membros, eles só apresentaram as sugestões ou as críticas, tá? Um ou outro que resolveram fazer perguntas. Então, mas de toda forma, isso não quer dizer que eu não estou dizendo que você não tem que se preparar para as perguntas, tá? Você tem que se preparar, tem que ir preparado, tem que conhecer o seu trabalho da capa à última página. E aí, não se preocupa, porque eu vou te mostrar como fazer isso no andamento do curso. Respira, tá? Procura saber quem vai ficar responsável pela ata antes da qualificação, possivelmente após a deliberação da banca, quem vai ficar com a ata ou o relatório, tá? É você. Mas aí, se for relatório, por exemplo, dificilmente o presidente da banca vai elaborar na hora. Então, ele vai te dizer que vai enviar com prazo X. Cobra, tá? Quando estiver perto do prazo, lembra e depois passa a cobrar se o prazo já tiver vencido. Porque você tem prazo, lembra que você tem prazo para qualificar. Se tem prazo para qualificar, tem prazo para apresentar a sua documentação. E uma outra coisa, os docentes, eles não atrasam, não é porque eles querem, é pela demanda, às vezes até esquecimento. Então, não custa nada a gente enviar um e-mail de forma educada, tá? Formal, lembrando o prazo que você tem para apresentar toda a documentação, o programa. É sempre bom se embasar nessa formalidade do programa, tá? E perguntando se vai ter condição de enviar no prazo que inicialmente o presidente tinha dado na banca. O presidente. Vou falar disso depois. Em outros casos, a qualificação ela pode exigir a oralidade. E aí, o que isso quer dizer? Que você vai falar, vai apresentar ou o seu projeto, aquilo que você quer fazer, ou a sua pesquisa em andamento, tá? Você vai apresentar tudo isso para a banca, usando ou não slide. Tem programa que permite o uso do slide, tem programa que não permite o uso do slide. Você só vai saber isso olhando o regimento, perguntando ao orientador, perguntando ao secretário. Se eu perguntar, Ana, se num regimento interno não tiver, o secretário disse que a opção é minha, eu faço ou não faço? Pergunta ao orientador, porque às vezes o orientador não quer, para não ser um processo longo, o uso do slide, ou ele acha desnecessário o uso do slide na qualificação, por exemplo. Tem orientador já que prefere o uso do slide porque gosta de algo mais visual, quer que a banca veja algo visual, tal. Então, defina sempre junto com o seu orientador ou orientadora. Em relação à estrutura, você vai ter um material de estrutura para elaboração de slide de qualificação e de defesa. De qualificação desses dois formatos que eu te falei, seja projeto,
seja pesquisa em andamento, não se preocupa com isso. Preparação mental e física. Primeiro, eu sei que é difícil manter o equilíbrio aí dos pensamentos positivos e negativos e a gente acha que o tempo todo vai se dar mal na banca. Mas não é assim que a gente deve pensar, tá? Pelo menos a maior parte do tempo, quando vier um pensamento negativo, a gente tenta ir para um outro lado positivo. Não, pode ser que a banca critique muito. Bom, pode ser que isso seja bom. Então, vamos tentar aí amenizar esses pensamentos, né? Tentar atrair pensamentos bons, para isso não prejudicar a sua saúde mental e você entrar em um processo ansioso. Não estou falando de positividade, que você deve ser feliz o tempo todo, não é isso. Mas é só para a gente não liberar tanta toxina no nosso cérebro nesse momento que é de estresse mental imenso. E isso pode ocasionar, inclusive, picos de ansiedade. Se você já tem ansiedade, já tem crise de ansiedade, você pode, então, entrar num processo aí mais doentio, tá? Em relação à saúde física, eu sempre digo que pós-graduação não combina com sedentarismo. Não, de forma alguma. Quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre estou tentando trazer vocês para alguma atividade física. A gente deve fazer aquilo que gosta, não necessariamente fazer aquilo que eu estou dizendo. Então, procura sempre ou fazer uma caminhada, ou fazer natação, ou fazer uma dança. Procura algo que gosta. Ah, Ana, não sei o que eu gosto. Então, vai testando, tá? Vai testando aí. Porque pós-graduação não combina com sedentarismo. Primeiro que pós-graduação é um estresse mental traumático. Tenha você passado pela melhor experiência ou não. E aí, se não foi, pior ainda. Né? Se você passou pela melhor experiência, sempre tem algum motivo para lembrar que não foi legal. E a atividade física, ela regenera os teus hormônios, ela vai te ajudar a manter o equilíbrio hormonal e a saúde mental saudável. Todo médico, sem exceção de qualquer área, ele vai recomendar atividade física, principalmente se for um psicólogo ou um psiquiatra. Tá? Atividade física é muito importante. Esteja a gente na pós-graduação ou não. E pós-graduação não combina com sedentarismo de forma alguma. Faz aí o teu tempo, dá um jeito para pelo menos 30 minutos diários você fazer alguma coisa, se movimentar. Tá? E nesse momento, perto da defesa, é importante que você não atinja o seu cansaço físico. Ou seja, que você não vá para o ápice para cansar fisicamente, porque isso também pode ser prejudicial para a sua memória, no caso de lembrar ou de ficar muito estressado, porque eu acho que o tempo todo a gente está é uma luta, né, interna muito grande. A gente está fazendo atividade física excessiva, né, indo para um cansaço físico, e, ao mesmo tempo, a nossa mente está num estresse mental muito grande. Então, ficam duas bombas internamente no seu organismo, pulsando, e isso pode dar um atrito depois. Dar um choque aí, que não vai ser muito legal. Tenta manter o equilíbrio. Se você não fazia atividade física, começa com alguma coisa mais leve. Se você já fazia, dá uma maneirada, pelo menos uns 2 dias antes da defesa. E a gente fica por aqui terminando o primeiro módulo. Espero que tenham gostado.